Fala galerinha, tudo certo? Professor Binho Pinto aqui e hoje vamos falar de um assunto de extrema importância. Olha, esse assunto é um assunto que todo mundo que faz música, todas as pessoas que fazem, que trabalham com a construção, com o trabalho de arranjo, com o trabalho de composição, com o trabalho de intérprete, seja qualquer que seja aí a função que você está exercendo dentro da música, isso é um assunto que todo mundo deveria saber, tá bom? É um assunto que tem uma importância máxima por se tratar de uma teoria que explica muita coisa do porquê do funcionamento daquilo que se diz respeito à ideia de harmonia, por exemplo, né? Que é uma parte muito importante do estudo das alturas, né? A relação entre notas e tudo mais. Então essa teoria aqui é a teoria que explica muito do seu funcionamento, como é que fala assim, físico, natural, tá? Da ideia de natureza da física, né? Ou seja, fala da acústica do som e como que esses sons vão ter uma relação entre dois âmbitos do conhecimento teórico que a gente chama de consonância e dissonância, né? Então isso é de extrema importância, tá? Você deve sempre buscar cada vez mais conhecer esse assunto, tá? Estou falando aqui da série harmônica, né, gente? Ou seja, série harmônica é vamos dizer assim, uma teoria musical que vem de muitos tempos, tá? Não é de agora, já vou comentar um pouco mais sobre isso, mas que desde o período que ela foi colocada para a gente, no fim ela não é uma coisa inventada, é uma coisa observada, né? Como a gente disse, é a teoria sobre a acústica do som. Então, isso é imutável, que nem eu sempre digo. Ou seja, se você não vive na Lua, né? Você vive aqui na Terra junto com a gente, essas são as leis da natureza, tocantes à harmonia do som, tá certo? Então, não dá para você lutar contra. A gente até pode inventar artifícios para adequá-la às nossas vontades, mas no fim você não pode mudá-la, tá certo? Eu sempre digo assim, a gente tem muita vontade, enquanto ser humano tem vontade de voar, mas a gente mesmo não pode. A gente inventa um equipamento, inventa um avião, inventa um planador, uma roupa que voa, uma corda pendurada, mas no fim tudo isso é só para maquiar ou para enganar aquilo que é a natureza. O que é a natureza? O ser humano não voa, tá certo? Ele não flutua, ele não consegue. Então, está aqui, é nessa importância, é bem importante que você já vá concebendo isso, porque existe uma coisa aí no senso comum, que nem eu disse, da grande maioria dos músicos que eu conheço, que tem um pensamento muito prático, né, em tudo que vai estudar sobre música, que é muita praticidade. Ah, mas eu vou usar isso aonde? Eu vou na hora da minha improvisação, na hora... Como é que eu uso isso? E, né, como eu sempre digo, essa praticidade ela tende a ir para uma coisa assim muito superficial do conhecimento, tá? Então, quando a gente fala desse assunto, propõe um tipo de estudo como esse, série harmônica, as pessoas geralmente falam assim, ah, mas eu não vou usar isso para nada. Ou, então, eu quero nessa aula aqui mostrar de alguma forma para vocês que a gente usa sim, de que isso é importante, inclusive, que você tenha conhecimento sobre isso, para você entender o porquê de muitas coisas. Né? O porquê que um acorde maior ele é esse acorde, né, usado na música, que a gente chama de música tonal, logicamente, mas ele é o acorde tido como perfeito, né? Por que a escala ela é daquele jeito? Tá certo, gente? Então, é aqui que a gente encontra as explicações, nesse estudo aí. Beleza? Bom, uma introduçãozinha longa, mas acho muito importante, porque faz você olhar para isso que nós vamos falar aqui com um olhar mais atento, né? Não com o olhar de quem está querendo, só quero saber o que é essa série. Não, entenda que o que eu vou falar aqui alguns minutos vai ser pouco ainda, porque tem muita coisa para ser dita, muita coisa para ser observada, tá? Então eu vou aqui só introduzir vocês nesse contexto desse assunto, tá? Série harmônica. Bom, então vamos lá, vamos começar, né? Falar de coisas importantes sobre a série harmônica. Primeira coisa, o que é? O que é a série? Bom, gente, a ideia de série harmônica
primeira coisa que tá aí no texto também é que isso parte, né, essa teoria parte de um experimento feito pelo famoso matemático, né, o pai, conhecido como pai da matemática, o Pitágoras. E isso acontece em 500 anos antes de Cristo, é muito tempo atrás, tá certo? Muito antes de existir notação musical, né? Porque a gente já estudou, já falou um pouco que a notação musical ela acontece ali a partir do século 9, 10, né? No período que a gente se chama medieval, né? Dentro do poderio da igreja e tudo mais. Então, toda essa questão de notação, essa que a gente usa, é nesse momento. Quer dizer, é século X, é 100 anos, melhor dizendo, 1000 anos depois do nascimento de Cristo. Isso aqui é 500 anos antes do nascimento de Cristo, tá? Então, o que é que o Pitágoras trouxe pra gente? Existe aí até uma história, vocês podem olhar outros vídeos, tem muitos vídeos bons aí no YouTube, legais, falando dessa história, que é uma lenda, fala assim, uma lenda, né? Que o Pitágoras estava passando por um lugar, né? Passeando lá, e passou perto de um lugar onde trabalhavam ferreiros, né? Uma ferraria. E ao bater os martelos lá, ele ouvia determinados sons e ouvia que dependendo da forma que se batia aqueles martelos, existiam sons que se combinavam e sons que não se combinavam, né? Pelo som resultante do bater desses martelos. E ele foi investigar isso, né? E a forma que ele investigou isso não foi com os martelos, não foi isso, mas ele esticou uma corda, né? Que ficou conhecido até o instrumento que ele usou para fazer essa experiência, como monocórdio, tá certo? Ou seja, o que é um monocórdio? É uma corda esticada, né? Num cavalete. Vocês podem procurar imagens aí na internet, vocês vão achar. Monocórdio que chama, é bem interessante, tá, gente? Então, uma corda esticada num cavalete, né? Como se fosse um violão de uma corda só. E essa corda esticada no cavalete, ele pôde perceber que existia uma vibração determinada, né? Por a corda presa de um lado ao outro do cavalete, quando ele tocava essa corda vibrava, quando vibrava, produzia um determinado som, né? E ele pôde perceber, então, ele como matemático, né, que é uma pessoa que pensava o mundo através dos números, ele começou a investigar outras possibilidades de som dessa corda a partir de frações dela. Esse é o princípio dessa história aí, tá? Então ele pega essa corda aí, vamos dizer assim. Ó, até tem algumas ilustrações aqui que eu vou mostrar. Ele pega essa corda aqui, vamos dizer assim, que essa corda está aqui, ó. Isso aqui tá representando a corda inteira. O cavalete aqui, outro cavalete aqui, né? E a gente tem esse traço aqui representando a corda, ok? Digamos que uma vibração, hoje a gente usa essas medidas, né? Essa unidade de medida Hertz. Ele tocou essa corda e essa corda gerou 55 Hz de vibração. É uma proposição só para o nosso entendimento, não foi isso que aconteceu com o Pitágoras, tá? O que aconteceu com ele é o seguinte, quando ele percebeu esse som dessa corda vibrando integralmente, vamos dizer assim, né? Ele pegou um outro cavalete e colocou no meio dessa corda, no meio exato dela, e pôs uma das metades para vibrar. E ele percebeu que o som resultante disso era igual ao som original. Igualzinho. Só que, assim, não igualzinho, mas ligeiramente, muito parecido e ligeiramente diferente. Essa diferença, essa coisa ligeiramente diferente que ele percebeu, é o que a gente chama hoje de oitava justa. Tá? A gente já estudou aí, né, intervalo. Então, se eu tinha isso daqui gerando a nota Lá, por exemplo, ó, um Lá grave, isso aqui já ia gerar um Lá oitava acima, tá? E veja bem, como a gente já estudou também, escala, já falei sobre a questão das vibrações. Se isso aqui media 55 Hz, isso aqui ia medir 110 na nossa medida hoje, ou seja, exatamente o dobro, tá certo? Então, o dobro seria o quê? Uma nota, uma oitava acima, como a gente diz. No piano, por exemplo, o que está próximo dessas medidas aí de 55 Hz seria essa nota aqui. Ó. Esse Lá aqui, ó. Esse seria essa corda vibrando aqui, tá bom? Que geraria 55. Quando você pegou a metade, você gerou uma outra vibração de 110 Hz, que é o que o Pitágoras foi descobrindo, tá bom?
Olha, eu não estou dizendo que o Pitágoras já usava essas medidas de hertz. Não, tá, gente? Isso daí é posterior. Ele só percebeu que a metade da corda vibrava muito parecido com o som original, tá? Ligeiramente diferente. Ou seja, isso, ó. Percebam, né? A gente já entende que uma oitava é um som muito parecido com o outro, né? Porém, num ciclo acima, que a gente chama, né? Numa outra altura. Porém, muito, vibrando quase que muito parecido, igual. Né? Então, o Pitágoras percebeu isso, né? E quando a gente fala de ondas sonoras, a gente consegue perceber, então, pela essa razão matemática, de que você tem uma onda que faz uma curva. Quer dizer, essa curva inteira, né? Ela faz a curva. A segunda, quando vai ser cortada na metade, ela vai fazer uma curva na metade, né? Uma ondulação na metade dela e elas vão se encontrar novamente na segunda. Então você tem o que a gente chama de uma proporção matemática de 1:2, né? Ou seja, a metade, que é isso daqui, ó, que a gente está vendo. Então, gente, essa razão matemática inteira de uma perfeição de uma coisa muito próxima, de 1:2, é uma razão matemática muito simples, que os matemáticos chamam de razão inteira, né? Ou seja, inteira não, de razão simples, melhor dizendo, né? Que não tem nada de complexo nisso. E nosso ouvido acaba ouvindo, então, essa relação de metade para o dobro ou inteiro como algo muito próximo, né? E não gera então confusões para o nosso ouvido ao ouvir isso. E isso que é muito interessante vocês pensarem então que a combinação dos sons, essa harmonia que vem da série harmônica, na verdade é uma relação matemática que o nosso cérebro está fazendo no cálculo das suas vibrações. Quer dizer, se eu tenho uma vibração que está rolando 55 Hz, eu tenho uma outra que vai ser de 110, elas estão. Isso é uma conta matemática que o nosso cérebro faz, que é de fácil resolução. Entende? É diferente quando eu tenho que achar uma proporção mais longínqua. Por exemplo, a cada 32 passos de um, 42 do outro. Quer dizer, a gente tem uma relação mais complexa aí para ser resolvida. É muito diferente da metade e o dobro, né? Tá certo? Então, o que o Pitágoras foi percebendo é isso, tá? E aqui eu já estou trabalhando um pouco dessa ideia do que o Pitágoras fez, também com a ideia que foi pensada para gerar nessa coisa que a gente chama hoje de estudo da série harmônica, tá bom? Ou seja, o que é que o Pitágoras deixou para a gente? Essa relação de parciais da corda que está sendo vibrada. Ou seja, o que é parcial? Eu tenho aqui então um som que tem uma proximidade. O primeiro som que vai ter uma proximidade grande com o som gerador, que seria isso daqui, ó, essa corda aqui, será a sua razão de metade. Ou seja, se a corda que eu corto, se eu tiver um som gerador e pegar um outro som gerado pela metade dele, vai ser um som muito próximo dele, vai ser um som que vai gerar o que a gente chama de consonância na música. Vai ter essa relação que elas vibram muito juntas, tá certo? Ou seja, existe a ideia do que a gente chama de harmonia, né, de harmonioso, ou seja, está muito perfeitinho, tá bom? E vejam mais uma coisa interessante, essa relação de metade e o dobro dá a relação de vibração dessas duas vibrações quando estão sendo tocadas juntas, delas estarem muito justas, muito, sabe, a ideia de andarem muito próximas uma da outra sem choque. Tá? Então, isso é o que gerou para a teoria de hoje o que a gente chama de intervalos justos. Tá? Os intervalos justos, portanto, são aqueles mais consonantes de todos. Por quê? Porque quando eu coloco essas duas ondas para vibrarem juntas, elas praticamente fazem quase que o mesmo movimento. Tá? Então, por isso, justo é uma coisa que está justa, que está bem organizada, que não há, que nem quando a gente fala assim, essa roupa está justa em mim, ela cabe bem em mim, ela fica perfeita no meu corpo, ela me veste perfeitamente, todas as suas nuances, sua silhueta está muito bem vestida por essa roupa. Então, o intervalo justo é esses intervalos, esses dois sons, né, que vão andar de forma muito justa. Entenderam isso? E é essa razão aí mais próxima que a gente chama, ou seja, os intervalos justos são aqueles que têm razão
próxima, né? Ou seja, metade é o intervalo mais justo que tem com o som gerador, tá? E essa razão de metade gera o intervalo que a gente chama de oitava justa. Olha que interessante, né? Vejam então que a série vai explicando, aqui a gente já está explicando por que o nosso ouvido ouve essa oitava como, por que a gente ouve isso daqui como uma coisa muito perfeita, ó. Oh, desculpa, tá desligado aqui. Por que a gente ouve isso aqui como um som que combina bem, ó? Por que eles têm uma combinação bem que é diferente disso aqui, ó? Não é? Isso aqui, ó. Opa. Isso dá a sensação pra gente de uma coisa só, né? Essa oitava justa, quando a gente toca a oitava justa, ó, a gente tem a sensação de um som só até. É difícil separar um do outro, porque eles são tão justos, ou seja, tão próximos um do outro, que a gente quase não separa. E isso traz pra gente a ideia de consonância, né? De coisas que têm uma proximidade tão grande que são quase uma só. Tá bom? Então, a série já vai explicando isso pra gente. Agora, o Pitágoras parou só na metade, ele falou assim, não, beleza, então já descobri o ouro, já sei como é que funciona. Não, ele foi seguindo esse raciocínio. Ele falou, bom, se a metade é o dobro, eu vou ter então o quê? Eu posso ter outras razões. Eu posso cortar essa corda em outras partes. Agora, olha que interessante. Pense aí, qual seria a sequência mais lógica aí? Cortar essa corda em 3 partes. Ele cortou em 2, cortar em 3, ok? Então, quando ele cortou essa corda em 3 partes e pegou uma das terceiras partes, um terço, vamos dizer, dessa corda, que é isso aqui, ó, pegou a corda, tá aqui, né, 55 Hz ainda vibrando, pegou um terço, esse número aqui é um número que eu calculei mais ou menos, que daria isso, ou seja, um terço dessa corda vibrando, ela vai gerar um novo som, não é mais como a metade. Ou seja, nosso ouvido já vai falar assim, bom, esse som que gerou, quando Pitágoras fez, ele falou, é um novo som, é um som bem diferente do som original da corda inteira, tá? Mas ainda assim existe uma relação de parentesco entre eles, existe uma relação aí que faz deles terem uma sonoridade agradável, né? Que é o que a gente geralmente coloca nesses termos assim, mas uma sonoridade consonante ainda, não tão quanto o outro que é a metade, mas ainda assim uma relação de consonância, tá certo? E esse terço aí corresponde, gente, ó, esse terço, a terça parte da corda corresponde ao que a gente chama de quinta justa, ou ainda 12ª justa, ou quinta justa composta, que a gente chama, né? Uma quinta justa mais uma oitava. Então, se eu tenho esse som aqui como 55, ó, a gente vai ter essa nota aqui, ó. Ó. Perceba mais uma vez que existe uma relação deles, né? Opa, tô tocando. Não, desculpa, é aqui, ó. Aqui, tava tocando uma oitava acima. Perceba a relação muito perfeita, muito consonante, muito justa, né? Um som cabe muito bem dentro do outro, ó. Agora, são dois sons diferentes. Isso corresponderia a um Lá, que seria essa nota aqui, e o terço corresponde à nota Mi, ó, que é o que a gente chama de quinta justa desse som original. Ó, quinta justa desse som original. Isso aqui vai gerar o que a gente chama de quinta justa, gente. Olha aí. Um intervalo muito importante para a harmonia, né? A gente já falou de ciclo das quintas, vimos lá a ideia, né, que a quinta como nota importante para o desenvolvimento de todo esse pensamento harmônico, né, principalmente do Ocidente, mas isso também não exclui as outras culturas. Se a gente for estudar, a gente vai ver que a quinta justa também esteve presente, né, no pensamento dos outros. No pensamento e na intuição musical, né, das outras culturas. Mas na nossa, clarissimamente, tanto que se investiu e se fez uma teoria em cima disso, que a gente chama de ciclo das quintas, já estudamos aí no canal, né? Beleza? Então aqui, ó, a quinta, ela é justamente a corda cortada em 3 partes. Se você pega uma corda e pega a terça parte dela, você vai ouvir o que a gente chama de quinta justa. Aí você pode estar falando assim, mas será que isso daí não é uma invenção? Você pode estar me questionando aí, falando assim, professor, você não falou que isso é a natureza do som, que a gente está descobrindo é uma coisa, mas
que corresponde à acústica, que é imutável. Aí você pode estar pensando assim, mas isso aí também foi feito na época do Pitágoras, hoje já é outra coisa, hoje já mudou um monte de coisas. Gente, façam o teste na sua casa. Ó, vou fazer junto com vocês aqui, vocês me dão licença. Tem um violão em casa? Se não tiver, pega um amigo aí que tem, é legal, tá? Então imagina aí que o violão, esse é o instrumento mais próximo do que o Pitágoras usou lá, né? Que é o monocorde, tá certo? Então a gente tem uma corda aqui, qualquer uma delas, ó, ela tá presa nesse cavalete aqui, né? Que tá aqui embaixo, ela é presa aqui e é presa lá em cima, tá certo? Então quando eu ponho aqui, eu tô tocando a primeira corda, que é um Mi grave. Quando eu toco o Mi grave, ele gera esse som aí, ó, tá certo? Vocês estão ouvindo. Aí faça o teste, pega de um cavalete ao outro e ache o meio da corda, exato. Achem o meio. Aí vocês vão chegar nesse ponto aqui, ó, que seria o meio dessa corda desse violão aqui. Então, ó, quando eu toco ela inteira, ela tem esse som. Quando eu toco o meio exato, percebam? Ó. Percebam que é muito parecido o som. Ou seja, a metade que está vibrando é a metade de baixo aqui, tá bom? Ó. Percebam que a oitava, o que a gente chama de oitava hoje, tá bom? Então, isso daqui, eu não consigo alterar isso daqui, gente. Isso daqui faz parte da acústica do som. É assim que funciona. Qualquer corpo físico que vibre, se você conseguir fazer a metade desse corpo exatamente vibrar, ela vai ter essa relação numérica. Isso não é uma questão dos instrumentos musicais. A gente pega isso da física, tá? E os instrumentos são construídos a partir dessa ideia, tá? Todo piano é construído assim, o violão é construído assim, né? Você pega o violão, por exemplo, você vai ver que ele tem essas marcaçõezinhas aqui, não sei se vai dar pra ver, ó. Tá vendo essa bolinha branca aí, ó? Ele já marca exatamente esse lugar do meio, ele já vai marcando esses pontos que são importantes para a série harmônica, tá? Inclusive, se o cara que vai construir violão, que vai pôr esses trastes aqui, ele não souber calcular isso, o violão não afina, tá? Porque a afinação dos instrumentos está relacionada a essa questão da série harmônica, do cálculo da série harmônica, tá? Tem uma vírgulazinha para dizer aí, porque a nossa questão, isso daqui que nós estamos falando é uma afinação destemperada, tá? Ou seja, uma afinação natural, né? Essa teoria calculou e chegou num ponto lá de que cada ciclo que ia subindo existe uma diferencinha pequena lá que ficou conhecida como coma pitagórica. E aí isso trazia alguns problemas para a afinação dos instrumentos, para tocar instrumentos juntos. E depois, num certo período da história da Renascença, próximo da Renascença, se institui uma afinação chamada temperada. Vocês já devem ter ouvido falar nisso. E o temperamento musical é exatamente achar uma forma de deixar essa cômoda pitagórica, esse pedacinho que tinha diferença entre uma oitava e outra, de organizar isso e fazer isso um ciclo, né, bonito, fechava certinho, tá bom? Então assim, existe uma pequena diferença, mas é coisa que que não invalida esse conhecimento teórico aqui, tá bom? Que a gente está aprendendo, que é a série harmônica. Portanto, ainda, né, a física do som acontece exatamente desse jeito, não muda, tá bom? Então, ó, temos a metade, é aqui, tá certo? Ó, ouça, é o que a gente chama é o que a gente chama da série harmônica, o estudo da série harmônica, tá? E aí, se você pega, por exemplo, a corda dividida em 3 partes, que eu falei, que gera a quinta, você pode pegar aqui, ó. Você divide assim, mentalmente a ideia de 3 partes, assim, ó. Isso aqui é a primeira, aqui já vai ter uma segunda, e aqui já vai ter uma terceira parte, ó. A corda está dividida em 3 partes, você pode pegar uma régua e dividir. E quando você tocar, né, esse harmônico, vamos achar ele, ó. Tá vendo aqui, ó? Isso aqui seria o primeiro terço da corda, né? Aqui estão 2 terços. Eu toco 2 terços, ó. Opa, desculpa, eu vou tocar no Mi mesmo, que eu tava tocando já no Lá, né? Então, ó, eu tenho a corda Lá, Lá, desculpa, Mi. É Mi e Si, né, ó. Esse harmônico aqui seria a quinta justa de Mi, que é o Si.
né? Quer ver se soa si mesmo, né? A gente pode tocar aqui aqui, ó, né? Que é o si que a gente conhece. E aqui, né? Lembra que ele vai soar oitava, uma quinta composta, né? Então, não é o que eu quero provar aqui com isso, que não sou eu que estou provando, tem um monte de gente falando sobre isso, só estou aqui nessa aula colocando isso como experiência para vocês. De que a série harmônica é uma questão natural da vibração dos instrumentos, tá? Da vibração dos instrumentos, não, da vibração do som, do ponto de vista das alturas, né? De como elas têm uma relação, tá bom? E isso foi o experimento do Pitágoras, ele foi cortando essa corda em várias partes e foi descobrindo, portanto, uma sequência de sons que teriam mais proximidade com um som original e outras que terão menos proximidade. E essa ideia de proximidade é tudo, porque sons mais próximos de um som gerador vão ter com ele o que a gente chama de consonância. Elas vão vibrar de forma mais perfeita, harmoniosa, mais justa, né? Agora, aqueles sons que estão mais distantes dele, eles vão gerar aquilo que a gente chama de dissonância, que são sons que vão dar um maior contraste com ele. E por que que isso funciona? Por que que nosso ouvido ouve assim? Porque essa relação matemática vai ficando cada vez mais complexa. E o nosso cérebro, quando ouve, pode até não parecer para muita gente, mas o nosso cérebro faz continhas quando ouve. Tá? Ele fica trabalhando a relação dessas duas coisas. Ele fala assim, pô, isso aqui está na mesma vibração. Não, isso aqui estão com vibrações contrastantes. E isso é a ideia de consonância e dissonância. Tá? E a ideia de consonância e dissonância é básica no estudo da harmonia, tá bom? Da música. Então, a série harmônica explica pra gente quem são as notas consonantes. A partir de um som qualquer, a partir de Dó, quais serão os sons consonantes, quais serão os dissonantes? É a série que está dizendo isso, tá certo? Então, se você conhece a série, você conhece um argumento ontológico da questão harmônica, de como elas funcionam. E não só uma coisa assim que muita gente dá. Quando você tocar lá Dó, Mi, Sol, por exemplo, isso é um acorde maior. Você até sabe isso, fala Dó, Mi, Sol é um acorde maior, mas por que é Dó, Mi, Sol? É a série que explica, olha, Dó, se eu tenho o Dó como som gerador, quando eu corto essa corda em 3 partes, eu tenho o Sol. E o Sol é um harmônico dele, que a gente chama. É um som muito justo com ele, tá certo? Olha que interessante, né? Então, a série harmônica explica tudo isso pra gente, tá bom? Agora, vamos seguir com a especulação do Pitágoras, que foi trazendo pra gente mais coisas, né? Então, eu parei com a corda dividida em 3 partes. Ele dividiu a corda em 3 partes e achou um novo som, que a gente chama de quinta justa hoje. Ele não chamou de quinta justa, lembrei disso, não tinha notação musical, ele estava em outra cultura, não tinha nada disso. Mas nós hoje, né, na nossa teoria, no nosso pensamento aí, que veio com o Boécio, que veio com um monte de outros teóricos, inclusive o Guido d'Arezzo, que é um dos caras importantes para a notação musical, a gente chama isso hoje de quinta justa, e entende isso como base, inclusive, na harmonia, tá bom? Então, seguindo em frente, olha só, aí qual seria a sequência? Cortar a corda em 4 partes. Se eu cortar a corda em 4 partes, aí você fala assim, bom, ele descobriu um novo som? O que seria matematicamente a lógica aí matemática? Bom, se o inteiro é um som e a metade é o mesmo som, porque a metade da corda representa o dobro da vibração, certo? Se eu pegar 1/4, eu vou ter o quê? 4 vezes a vibração. Ou seja, o dobro do dobro. Então, esse som tem que ser igual ao som original. Ou seja, o mesmo som ainda, só que agora 2 oitavas acima. Olha que interessante. Então, quando eu pego a corda cortada em 1/4, eu pegar 1/4 dessa corda, ela vai soar 2 oitavas acima, ou seja, uma 15ª justa. Uma oitava mais que composta. Tá? Então, por exemplo, se esse é o som gerador 55, a corda cortada em 4 partes vai ser justamente esse. Opa, se esse aqui é a corda cortada em 4 partes vai ser esse oitavo aqui, ó. Tá certo? Que é a oitava da oitava, né? Então, não é um novo som, né? Ou seja,
Por enquanto, o que eu tive como sons gerados por essa corda? Eu tenho esse aqui, depois a gente tem a oitava disso, que é isso, depois a gente tem a quinta, e depois a oitava de novo. Olha só, a sequência seria essa. Veja que tudo aqui é muito harmonioso, tudo é muito consonante, justo, ó, como todos os intervalos que estão aqui são justos. Se eu formar um acorde com isso daqui, eu tenho um acorde muito pesado, que na teoria musical, da acústica, a gente chama assim, que é um acorde de ressonância muito boa. Por que ressonância? Porque nenhuma vibração que está posta aqui está cancelando a outra, está batendo na outra. Elas estão vibrando em muita harmonia. Pense nisso, gente. Quando a gente toca sons, é a física, as ondas sonoras estão acontecendo. A gente não pode esquecer isso. Muitas vezes a gente esquece disso. Mas no fim, é isso. A gente só não pode ver as ondas. Mas elas estão acontecendo no meio físico aqui, ó, no ar. Então, o resultado do que a gente ouve é se esse ar está vindo com uma vibração muito... Como hoje as pessoas chamam, né? Eu tô na mesma sintonia, né? Tem gente que fala assim, né? Estamos juntos, estamos na mesma sintonia. Ou seja, esses sons são sons que estão na mesma sintonia, eles andam em conjunto, sem brigar um com o outro, né? E isso é o que a gente chama de consonância, é o que a gente chama de justos, intervalos justos, tá? E isso gera o que a gente chama de ressonância nesse acorde. Esse acorde fica poderoso, ele fica cheio, porque nenhuma das notas que estão ali, das vibrações, das alturas, está cancelando a vibração da outra. Então elas têm uma vibração muito poderosa, tá certo? Olha a importância disso, tá? E o que eu toquei aqui? Oitavas e uma quinta. Então veja bem, o rock and roll, por exemplo, que é um gênero musical, já falei disso, isso não é novidade para ninguém, mas é sempre bom lembrar. O rock ele vai usar esses intervalos de quinta, né, intervalos de oitava, né, o power chord, né, que se toca na guitarra, ele é feito com oitavas e quintas. Por quê? Porque ele é um som poderoso, ele é um som pesado, ressonante, tá certo? Quanto mais notas distantes dessa série, ou seja, desse som gerador você for pondo, menos ressonante esse acorde vai ficando. Ele vai ficando dissonante. Então ele vai ficando um pouco mais leve, mais suave, tá bom? Menos pesado, menos duro, menos poderoso. Isso é uma consciência importante também. Beleza? Seguindo em frente então, qual seria a próxima sequência aqui? Cortar acorde em 5 partes, ó. Então, a quinta parte da corda, eu pegar aqui e cortei ela em 5 partes e peguei a quinta parte da corda, a quinta parte é um novo som. Não é mais um som. O Pitágoras percebeu isso também. Não é mais o mesmo som, né? Não é nem a oitava e também não é a corda cortada em 3 partes lá. É um novo som. Porque 5, gente, olha que interessante, a matemática nos traz isso. 5 não é dobro de ninguém que veio antes. Né? 4 já é dobro de 2, que é o dobro de 1. Então eles vão gerar a mesma nota musical. Agora, quando eu tenho um número que não tem múltiplos anteriores a ele, a gente tem um novo som. Olha só que interessante, né? Então, o 1 gera, ele é o mesmo som no segundo, na sequência, e no quarto. E por consequência, ele vai ser o mesmo som no oitavo e vai ser o mesmo som no 16º, olha só. Porque é um dobro do outro, né? 1, 2, 4, 8 e 16 são o mesmo som. Se for o Lá, por exemplo, é isso aqui, ó. 1, esse aqui vai ser o 2, esse aqui vai ser o quarto harmônico, esse aqui vai ser o oitavo harmônico e esse aqui vai ser o 16º harmônico. 6 oitavas. Por quê? Porque é um o dobro do outro. É a corda dividida em duas, é a corda inteira, dividida na metade, depois dividida em 4 partes, depois dividida em 8 partes, depois dividida em 16 partes. Olha só. É a matemática. E isso não é assim que funciona na física do som, tá bom? Deu para entender, gente? Olha que importante isso aí, tá? Já mostrei aqui uma parte da quinta. Se você quiser investigar isso no seu violão mesmo, cortar essa corda e ir tentando achar os harmônicos, você vai achar todos na corda que você estiver investigando. Tá bom? Nós vamos ver que funciona exatamente assim. Então, a corda é dividida em 5 partes. Olha aí. Ela é dividida em 5 partes, ela gera um novo som. Por que ela gera um novo som?
Porque antes dela, ela não é dobro de ninguém. Né? Ela não é nem dobro de 1, nem dobro de 2, nem dobro de 3, nem dobro de 4. Ela é uma nova razão matemática. Então ela gera um novo som. Que som novo é esse? Bom, Pitágoras já percebeu lá na época, percebeu inclusive que esse som já tinha uma qualidade um pouco diferente das outras que vieram antes. Que era uma coisa muito próxima, muito justa, muito, sabe, um som vibrando muito dentro do outro. A partir desse quinto aqui já começa a separar um pouquinho. O som, você já começa a ouvir um som que é bem diferente daquele, do som original. Mas ainda assim existe uma certa, né, harmonia. Existe uma relação de consonância entre elas. Que sabe que som que é esse, gente? Esse é o que a gente chama de terça maior no nosso sistema de notação. Ou seja, a corda dividida em 5 partes é a nossa terça maior. Não é interessante? Ou seja, o que seria isso? A terça maior, sim, mais que composta, que eu até coloquei aqui, que é a 17ª maior. Terça maior mais que composta. Ou seja, na sequência, a gente vai ter isso aqui como som 1, né, que eu falei, a oitava como som 2, como harmônico, depois vem a quinta como terceiro harmônico, depois a oitava novamente como quarto harmônico, né, isso. 1, 2, 3, 4, e o quinto harmônico, que é a terça maior. Se eu tenho o som lá, a terça maior vai ser o dó sustenido, vai ser esse som aqui, ó. O som original é esse aqui, ó. Esse é o som gerador, que é a corda inteira. E essa aqui seria a corda dividida em 5 partes. A quinta parte, uma das quintas partes, gera esse som aqui. Perceba que existe uma relação entre os dois de consonância ainda. Mas já não é igual a quinta, né? Não é igual a oitava, que vestem como luva o outro som. Esse daqui já começa a gerar um diferenciamento. Você já percebe, ó, isso é um som, isso aqui é outro som, diferenças. Porque eles não vibram exatamente agora tão justos como uma luva. Por isso que a gente não chama esse intervalo de justo. A gente não chama terça justa. A gente já começa a chamar de terça maior. Porque ele já não é um intervalo justo. Ok? Olha a importância aí disso aí, né? A gente, na nossa teoria de hoje, é assim que a gente fala. Né? Terça maior, não existe intervalo de terça justa, assim como não existe intervalo de quinta maior, tá? Existe intervalo de quinta justa, porque a quinta é um intervalo justo. E aí as pessoas perguntam, mas por que quinta é justa? Tá aí a explicação, série harmônica, ó, porque é um som que veste bem junto com o som original, o som gerador. Beleza? Então, a corda dividida em 5 partes é pra gente a terça maior, que vai gerando essa série. Vocês estão entendendo que é uma série? Por isso que chama o nome, é série harmônica. Eu tenho um som gerador e esse som gerador gera. E aí eu vou explicar melhor já como é que gera isso, porque é importante entender isso. Mas ele vai gerando uma série pra gente, uma sequência. E foi isso que o Pitágoras percebeu, que existia então uma sequência. E isso dá a ideia de hierarquia, gente, é muito importante. Tá? O que é hierarquia? É a relação de importância num sistema. Ou seja, eu tenho um som gerador e esse som gerador vai gerando, portanto, uma sequência de sons que vão tendo com ele uma proximidade, que nem família, sabe? Laço parentesco. Eu tenho o pai e o filho têm um laço parentesco, isso do ponto de vista da genética, né? Dos genes, eles têm um laço parentesco muito próximo. Já é diferente do neto. O neto já está mais distante do vô. Está próximo do filho, mas está distante do vô. Por quê? Porque já tem uma outra genética entrando aí no assunto. E o bisneto, e assim por diante, tá certo? Então, existe uma hierarquia. E aqui é a mesma coisa, né? Então, nessa hierarquia a gente tem o som gerador, depois do som gerador a gente tem a oitava justa, depois da oitava justa a gente tem a quinta, né? Que seria uma quinta composta, depois uma oitava mais acima, né? Depois uma terça maior. Olha só que interessante. Tá? Essa é a sequência. E você reparou aqui nesses primeiros harmônicos que eu falei quais são os intervalos? Fundamental, oitava justa, quinta justa e terça maior? Vocês repararam nisso? E se eu montar um acorde maior, não é exatamente assim, ó? Fundamental, terça maior e quinta. Não usa o que a gente chama de som perfeito para nossa harmonia, principalmente a harmonia tonal, tá? O som perfeito, do acorde perfeito,
Não é não é feito com esses intervalos aí, ó. Então, por que eles são feitos com intervalo? Por que a gente entende isso com perfeição? Por causa da acústica do som, por causa aqui, ó, desse estudo que a gente está fazendo, que ajuda a gente a entender, esse estudo chamado série harmônica. Ajuda a gente a entender, então, que esse acorde perfeito maior tem uma relação com a acústica do som. Olha só. Veja a importância disso tudo, é o que eu disse no começo. Né? Se você tiver paciência de pensar sobre isso aqui, você vai ver realmente a importância do estudo disso. E entender que você não pode burlar isso. Que você, quando estiver fazendo uma música, arranjando, tocando, fazendo uma produção qualquer, você não pode burlar isso. Se você não estiver indo de acordo com essas necessidades físicas do som, você pode tá dando murro em ponto de faca, tá certo? Beleza? Importância, hein? Então, beleza, ó. Seguindo em frente, qual seria a próxima sequência? Cortamos a corda em 5. A gente vai cortar em 6. 6 partes vai ser um novo som? Pensa você aí. Será que vai ser um novo som? Bom, o que eu disse sobre a teoria aqui? De que o número, que quando você dobra um número, ele vai virar o mesmo som, né? Ou seja, 6 é dobro de alguém já, não é? Não é dobro de 3? E quem que é o terceiro harmônico? Opa, é a quinta justa. Ou seja, o 6 nada mais do que vai ser isso também, gente. Ele vai ser a quinta justa, o som, por exemplo, se a gente tomar aqui a nota como Lá, que eu estava pegando, que a quinta justa é o Mi, vai ser um Mi oitava acima. Olha só, então a sequência seria Lá, oitava justa, quinta justa, oitava, mais uma vez, depois terça maior e quinta justa de novo, ó. Olha a sonoridade do acorde, né, formado com esses sons da série, olha como ele é ressonante, perfeito, né? Nenhuma frequência anula a outra. Certo? Então tá aqui, ó. O sexto harmônico vai ser o quê? Repetição do terceiro. Olha só que interessante. E a sequência, gente, vai vir um novo som. O sétimo som, um novo som. E assim por diante. O oitavo vai ser repetição do quarto, do segundo. E isso vai gerando uma série. E é bem importante você entender assim, que foi isso que o Pitágoras deixou pra gente como legado. Essa corda sendo cortada cada vez em frações menores. Uma vez um quarto, uma vez metade, depois um terço, depois um quarto, depois um quinto, depois um sexto, um sétimo da corda, um oitavo da corda, um nono da corda, um dez avos e assim por diante. A cada fração dessa vai gerando um novo som. E o que é mais importante a gente entender é que esse novo som que está gerando, ele faz parte, e isso é a parte mais importante, gente. Quando a gente fala da série, a gente estuda ela como uma sequência de sons. Mas no fim, quando eu toco esse som gerador aqui, que eu chamei de 55 Hz, se você ouvir com muita paciência, pegar um instrumento tipo piano ou qualquer coisa do tipo, que você tiver com paciência e ouvir, você vai ver que todas essas notas que a gente falou já estão vibrando dentro desse acorde, dessa nota. Ou seja, como é que a gente tem que entender a série? A gente tem que entender a seguinte coisa, que quando eu toco um som, uma nota só, toco um som, pum, essa nota, a gente ouve ela como uma linha só, mas no fim, ela é uma linha para a nossa visão. Mas se a gente conseguir enxergar mais perto e mais perto, a gente vai ver que ela é uma linha feita de várias linhas, de muitas, infinitas linhas. E essas linhas que estão lá dentro são o que a gente chama de harmônico. Tá bom? São esses sons secundários, parciais, que estão acontecendo ali dentro desse som. Então, você tem que entender o seguinte, que quando você ouve uma nota, ela é uma composição de um monte de outras notas. E como é que eu sei que notas estão lá? Com o estudo da série harmônica. Entenderam isso? Olha a importância, né? É que nem, se você já estudou física aí e já viu falar sobre o fenômeno da luz, por exemplo, a gente sabe que a luz branca, ela é a combinação de todas as cores do arco-íris. Quando você combina todas as cores, ela gera a luz branca pra gente. Tá? A luz do sol que a gente enxerga, ela é uma combinação dessas cores todas. Então, existe um cristalzinho, né, que os caras da antiga já observaram isso, que é um chamado prisma. Que quando você faz a luz branca passar por esse prisma, ela faz a refração das cores, ou seja, você enxerga o arco-íris.
Quando a gente enxerga o arco-íris no céu, é isso que está acontecendo, tá? Esse prisma, existem várias gotículas de ar pequena, gotículas de água, né, no ar, quando está chovendo, que essa luz branca passa e faz aquele espetáculo que a gente chama de arco-íris, é muito bonito. Agora, quando passa pelo prisma, né, ele refrata, ou seja, ele separa as cores. A gente tem que entender que quando eu ouço um som, o som que eu ouço, esse som aqui, ó, essa nota musical, ela é essa luz branca. Que a série harmônica faz pra gente o quê? Ela é o prisma, ela refrata, ela separa cada nota pra gente poder enxergar, pra gente ter visão sobre isso. Porque no fim elas estão juntas e a gente ouve uma coisa só, tá? É bem importante você entender isso, porque é assim que a natureza do som funciona, a acústica do som funciona desse jeito, tá bom? Então, como que funciona o nosso ouvido com isso? Se eu toco esse som aqui, e ele já está cheio daquelas outras notas, da sua quinta justa, da sua terça maior principalmente, quando eu toco junto com ele uma oitava justa, o meu ouvido aceita bem porque eu já estou repetindo um som que eu já estou ouvindo. Quando eu toco isso aqui, eu já estou ouvindo isso aqui, ó. Oh, desculpa, esse aqui não. Esse. Ó. Ele já está ali dentro. Então eu só estou reforçando um harmônico. É assim que a gente fala. Por isso, essa coisa muito assim, perfeita, né? Uma harmonia muito consonante, que é o que a gente fala. Os termos são difíceis. Assim, quando eu tocar isso aqui, ó. É a quinta justa, né? Se eu tocar sobre um som qualquer, uma quinta justa, saiba que você está só reforçando um harmônico que já existe dentro daquela nota. E é assim que a gente pensa, tá? Inclusive um maestro vai montar um acorde ressonante, ele quer um acorde super pesado para orquestra ressonante, ele vai pensar nessa harmônica, no modelo dessa harmônica, porque isso não vai fazer que nenhuma nota que esteja lá cancele a vibração, porque essa vibração vai ficar muito poderosa, né? Olha só a importância, tá, gente? Tem algumas questões também que a série harmônica fala sobre o timbre, né? O timbre dos instrumentos está relacionado a isso, por exemplo. Eu toco essa nota e eu sei que é um piano, por quê? Porque lá no quinto harmônico, a gente viu lá que quem é o quinto harmônico? É a terça maior. Essa terça maior, ela, em questão de volume, ela aparece mais. Esse quinto harmônico é mais alto. Já o quarto harmônico é um pouquinho mais baixo. O terceiro é um pouquinho mais alto. Existe uma configuração aí de volume, de aparecimento desses harmônicos. E isso é o que gera o timbre, olha que interessante. Ou seja, a diferença entre uma flauta e um piano é justamente a configuração, né? Como se fosse uma mesinha de som que você vai, ó, o 13º harmônico eu vou pôr mais, o 12º menos, e isso gera o timbre, né? O que diferencia uma flauta de um piano, o que diferencia. Não é interessante? Então a série vai até no timbre, tá bom? Mas a gente pode falar disso num outro momento. Por enquanto a gente está indo em direção ao outro. Bom, bastante coisa, né? Mas muito importante, coisas importantes. Espero que você já tenha entendido então que essa sequência que a gente vai falar agora aqui é uma sequência que ela não está acontecendo como uma escala, como sons sucessivos, mas sim juntos, simultâneos, todos juntos, ao mesmo tempo, tá? Quando eu toco uma nota, todos os harmônicos já estão ali naquela nota, tá? E a gente chama isso de série harmônica da nota. Então, a gente fala assim, qual é a série harmônica do Mi? Poxa, a série harmônica do Mi é Mi, Mi oitava acima, Si, Mi de novo, depois Sol sustenido. Tem uma sequência de sons que a gente tem que entender. E esses sons fazem parte dessa série, tá bom? É isso que nós vamos estudar. Bom, espero que até aqui tenha entendido. Agora, a gente estuda até o sexto harmônico só? Não, a gente estuda até o 16º harmônico. Porque até o 16º harmônico é onde a gente consegue perceber algumas qualidades importantes para a nossa harmonia. Porque a partir do 16º harmônico, isso é infinito, o som vai ficando cada vez menor, o espaço vai ficando cada vez menor. E aí ele passa de um intervalo de semitom, que é o nosso menor intervalo, para intervalos de quartos de tom, de oitavos de tom, a cada passo que vai subindo. E isso já sai um pouco fora do tipo de sons, afinações que a gente está usando. Porque o nosso menor intervalo é meio tom, certo? A gente já falou disso, a nossa escala trabalha com um meio tom como menor intervalo. Então, veja, até o 16º,
a coisa vai funcionar da seguinte forma. Imagina que eu tenho esse som gerador, até usei aqui a notação musical para ficar mais fácil. Ó. Nós temos aqui o som gerador, um dózão aqui, um dó bem gravão, né? Que é esse dó aqui, ó. Desculpa, peraí, deixa eu ver se é esse mesmo. Não, é esse aqui, desculpa. Esse dó aqui, ó. E aí depois, com o segundo harmônico, ó, perceba, eu coloquei aqui até os números para ir guiando a gente na percepção da sequência numérica que gera os harmônicos. O 1 vai ser o quê? O 1 vai ser o som gerador. Desculpa. O som gerador. Aquele que é o pai de todo mundo aí, vamos dizer assim. O pai de todos, tá certo? O ancião mais velho da família aí. Então aqui, ó, esse é o número 1. O segundo já vai ser a corda cortada ao meio, que é o segundo harmônico. Então se é esse, vai ser esse som aqui. Ó. Oitava justa dele. Depois do terceiro harmônico, lembra que a corda é dividida em 3 partes. A corda dividida em 3 partes gera o que pra gente? A quinta justa, que vai ser esse sol aqui, ó. Tá? Depois a corda é dividida em 4 partes. Opa, já lembrei que o professor falou que a quarta parte tem que ser sempre igual ao som gerador e o segundo harmônico. Por quê? Um é o dobro do outro. Tá bom? Então aqui é um dó. Então gerou dó, mi, sol. E aqui gera o dó de novo, ó. Então eu já tenho aí tudo que está na clave de Fá. Tá vendo, ó? Dó 1, depois Dó 2, depois Sol 2, depois Dó 3, ó, que é o Dó central que a gente chama. Aqui está a primeira parte da série harmônica, né? Veja que os intervalos são muito mais espaçados, né? Eu tenho uma oitava, depois diminui um pouquinho esse intervalo que é para uma quinta, depois esse intervalo vai virar uma quarta, que é do Sol até o Dó. E aí, seguindo em frente, eu vou ter o Dó e o Mi, né? Que é o quinto harmônico. Lembra? A corda dividida em 5 partes. Eu vou ter esse Mi aqui, ó. Terça maior, né? Então a gente já vai ter essa relação aqui, ó. Certo? Chegamos no Mi. Depois do Mi, a gente vai ter o sexto harmônico, que é o dobro do terceiro, que é o Sol. Vejam ali na sequência. Aqui, ó, tá aqui o sexto harmônico, né? A nota Sol aqui, que é o dobro do 3, tá certo? Todo dobro, gente, vai ter que virar a mesma nota. A gente vai ver isso na próxima aula, como montar essa harmônica. E assim por diante. Então o 6 é a quinta justa ainda. Aqui no 7, ou seja, o que o harmônico 7 quer dizer pra gente? Que é a corda dividida em 7 partes. E a sétima parte vai gerar pra gente o que a gente chama de, aqui no caso é um Si bemol, que em relação ao Dó, ou seja, Si bemol é uma sétima menor. Esse é o intervalo. Uma sétima menor mais que composta, né, gente? Você consegue ver aqui a distância entre elas, tá certo? Então, a sétima menor, não é a sétima maior. Olha que interessante. Ou seja, a sétima maior só vai aparecer aqui na série. Ele é o 15º harmônico. Né? Na nossa música, a gente usa muito acordes com sétima maior. Mas o mais ressonante, o mais natural, né, próximo da física do som, é a sétima menor. Olha que interessante. E se a gente pegar todos os intervalos que vieram antes aqui, o que a gente vai ter? Um acorde que a gente chama hoje de dominante, ó, que é a fundamental, que é o som gerador, a terça maior, a quinta justa e a sétima menor, ó. Olha que interessante, né? Nós vamos falar mais sobre isso depois. Por enquanto, só a série. O oitavo tem que ser o dobro do quarto, né? Então, quem que é a nota 4? É a Dó? Aqui vai ser um Dó também. Tá vendo? Ó, esse aqui é o Dó 4. Né? O 4 é o Dó 3, o oitavo é o Dó 4. E aí começa a aparecer aquilo que a gente chama de escala, gente. Olha que interessante. Do oitavo até o 16º, a gente vai ter uma coisa quase escalar, que é muito próxima da nossa escala, tá? Que é o quê? Eu tenho a corda dividida em 9 partes e eu pego a nona parte, eu vou ter o que a gente chama de nona, ou segunda maior, que se for o Dó vai ser o Ré, certo? Ou seja, a segunda maior é um intervalo que faz parte da série harmônica, né? Agora, no décimo, 10 é dobro de alguém, não é Sol novo não, 10 é dobro de 5, quem está no 5? O 5 é a terça maior, eu já lembrei aqui, ó. Né? Então o 10 vai ter que ser outro Mi. Tá aqui, ó. Esse Mi de baixo aqui e esse Mi de cima, né? Olha que interessante. E é exatamente assim que funciona, porque é matemático, gente.
o som, a vibração. Por isso que o Pitágoras já falava, né, que o mundo é regido por números, né, de que vamos dizer assim, o Deus, né, a ideia do divino, o Criador, criou o mundo a partir de lógicas numéricas, a partir de números, tá certo? Então existe esse pensamento aí. Não estou querendo colocar aqui como é que você pensa que Deus criou o mundo, né, pelo amor de Deus. Mas de que isso aqui faz um sentido, é só isso que eu quero dizer, né? Que a gente coloca dessa forma. Então, veja que isso explica muito. E quando você usa esse conhecimento para entender as coisas, você vai ver que muita coisa faz sentido e fecha mesmo, tá bom? Então, o décimo é a nona. A 11ª, que seria a corda dividida em 11 partes, você vai tocar a 11ª, uma das partes só, vai gerar o que a gente chama de Fá sustenido. Se o som for Dó, a gente tem uma relação aqui de 11ª aumentada ou de quarta aumentada, que você queira, tá? Então, a quarta, né, o som da série harmônica, essa quarta aí, ela é um som, ela é aumentada, né? Ou seja, acorde da série que a gente chama sempre vai ser um acorde de dominante com nona e 11ª aumentada, né? Esse vai ser o acorde mais próximo da natureza, né? Seria esse som aqui, olha que interessante, ó. Dominantão com nona e 11ª, ó. Ele é muito denso, né? Para o nosso ouvido, para a nossa cultura, né? Que a gente foi tirando esses intervalos e deixando mais esses aqui soltos, no início da série, tá bom? A gente vai falar disso depois, porque a música evolui para esses lados também. Bom, desculpa. 12ª, 12 é dobro de 6. Quem que tá no 6? É a nota Sol, que é a quinta justa, que é o dobro de 3. Então, a 12ª vai aparecer o Sol também, e assim por diante, né? O 13º é um novo som. A 13ª é um novo som, que já não existia, porque não tem dobro de 13 antes. E essa é a nota Lá, ó. A corda dividida em 13 partes, pegando, portando, a 13ª parte tocando, vai gerar o que a gente chama de sexta maior, muito mais que composta, porque ela está muito distante do som gerador, tá bom? Depois a 14ª é o dobro da sétima, que vai ser de novo Si bemol. E o 15º, o último som nessa sequência novo, que é o que a gente chama de sétima maior, que é a corda dividida em 15 partes. E uma pequena parte dessa corda. Se você tocar essa 15ª parte, vai gerar o que a gente chama de sétima maior do som gerador. Então, gente, aqui está a série harmônica. Isso é o estudo da série. Essa sequência de sons que a gente chama de harmônicos, que são sons secundários, tá? Gerados pelo som gerador. Ou seja, a partir de uma nota tocada, se eu tocar esse Dó aqui, essa é a série que ele gera, que a gente chama. Ou seja, esse Dó aqui, ó. Opa, sempre esqueço, desligo. Vamos ouvir. Esse Dó aqui gera essa série toda aqui, ó, todos esses sons. E para que eu preciso saber disso, gente? Você deve estar se perguntando. Lembre o seguinte, quando você trabalha com harmonia, o professor ensina para você, não, um acorde maior, aqui é dissonância, ó, quando você põe uma 11ª aumentada, isso é dissonância. E por que a 11ª aumentada é uma dissonância? Por que a nona é uma dissonância? Por causa da série, tá aqui, a série está explicando pra gente, ó. Os sons mais próximos na série, até o quinto harmônico, por exemplo, a gente considera até o sexto, a gente considera os sons mais próximos. E esses são os sons que a gente considera consonantes. Por que eles são consonantes? Porque eles vibram de forma muito próxima do som gerador. A partir do sétimo em diante, isso vai gerando a ideia de sons que estão mais distantes na série. E quanto mais distantes eles estiverem na série, mais o nosso ouvido deixa de reconhecer. Porque quando eu toco esse som aqui, ó, que é o Dó, esse Dó, nosso ouvido ele ouve a série, mas conforme vai ficando mais distante, por ser um volume muito menor e por aparecer menos vezes na série, tem isso também, né? Por exemplo, o som Dó. Por que o Dó é poderoso? Porque ele aparece no 1, ele aparece no 2, ele aparece no 4, ele aparece no 8 e aparece no 16º. Ele aparece 5 vezes na série dele. Já o Sol, que é o segundo som diferente, ó, que está aqui, né? Oitava aí, o Sol. O Sol aparece no 3, aparece no 6 e aparece no 12. Ele aparece 3 vezes na série, então ele também é poderoso aí. E o nosso ouvido já consegue ouvir mais ele. A terça já começa a ficar, que é o próximo som, aqui, ó, que é o quinto harmônico, a terça maior, já começa a ficar um pouco mais distante. A gente já começa a perder a referência do ouvido disso. E daqui para frente vai ficando cada vez mais distante. Então,
Os sons daqui para frente vão ficando, não, vão ficando menos consonantes, ou seja, vão ficando dissonantes. Por que eles são dissonantes? Porque o meu ouvido já não reconhece eles como parte daquele som gerador que a gente chama, aquele som básico, né? Quando eu toco um baixo lá, o baixo tocou Mi, né? Eu posso colocar um monte de notas aqui. E aí se eu colocar, por exemplo, eu toquei Dó, por exemplo. Desculpa. E aí se eu colocar um Sol aqui em cima, ó, o som é consonante. Agora se eu tocar o Fá sustenido, perceba que já dá um choque. E aí o nosso ouvido, a nossa cabeça é assim, opa, isso é um problema. Então eu tenho que resolver. Como é que eu resolvo esse problema? Vou para um som que está mais próximo, que é um som que tem uma consonância com ele. Então eu saio de um Fá sustenido indo para um Sol, nosso ouvido ouve isso como problema e resolução do problema. E isso é a harmonia, gente. A harmonia ali do período barroco até o romântico, ele foi trabalhando com essa ideia de consonância, dissonância, apareceu uma dissonância, opa, resolve na consonância. Dissonância, resolve na consonância. Por conta muito disso aqui que a gente está falando, tá bom? E logicamente que é só isso, fazer música então é só saber isso? Não, gente. Fazer música é arte, é outra coisa. Esse é o material, né? A gente chama assim a matéria, ó. A matéria que você trabalha som, do ponto de vista das alturas, que é muito importante, ela tem essa regra aí, essa regra natural, que você precisa conhecer, tá? Agora, o ritmo é outra coisa, o timbre tem muita coisa aqui também, mas o timbre tem outros estudos ainda, além disso. E a intensidade é outra coisa. Então, veja que, né, fazer música é conhecer sobre essas 4 propriedades físicas do som e quando a gente vai falar de harmonia, né, escalas, acordes, campos harmônicos e tudo mais aquelas coisas que a gente está tudo relacionado, ou pelo menos não relacionado diretamente, mas está sempre se referindo a isso, porque isso daqui é a acústica do som, isso é a natureza. A gente não pode mudar isso aí. Se você não observar isso daí, você pode estar querendo fazer uma coisa e não está dando certo porque você está esquecendo de observar a série harmônica, tá bom? Bom, gente, vou parando por aqui. Na próxima aula, ainda de série harmônica, essa é a aula 1, eu vou dar sequência e a gente vai aprender a fazer uma série harmônica. Você tem que conseguir montar a série harmônica das notas. Ah, essa aqui é a série harmônica do Dó. Vai sempre ser essas notas aí. Mas e a do Mi? E a do Fá? E a do Mi bemol? E do Ré sustenido? Como é que é? Eu vou ensinar um passo a passo muito fácil, que está aí na apostila já, para vocês conseguirem montar as séries harmônicas, tá? E dar mais algumas contextualizações da importância disso aí, falar um pouco mais, que é sempre importante. Beleza? Obrigado e até a próxima aula. Valeu!